Esse sistema impressionante que você acabou de ver em ação é o Pantsir S-1. Ele custa 15 milhões de dólares e é considerado a joia da coroa da defesa aérea russa. Muitos, inclusive, dizem que ele é o sistema de defesa de ponto mais avançado do mundo. Afinal, ele é o único que combina mísseis guiados e canhões automáticos numa plataforma só. E isso explica por que esse sistema foi adotado por mais de 10 países. E sabe como ele é vendido? Falam que é indestrutível, que é a última linha de defesa que praticamente não falha. E quer saber para que ele foi realmente projetado? Matar drones. Mas a Ucrânia provou mais uma vez que até mesmo o melhor sistema do mundo tem um ponto fraco. Em junho de 2025, em Zaporizhia, aconteceu algo que muitos consideravam impossível. Esse mesmo sistema que você acabou de ver funcionando perfeitamente foi destruído. Não um, mas vários deles. E quer saber o que é ainda mais impressionante? Entre eles havia um sistema ainda mais caro que valia 100 milhões de dólares. É irônico pensar, mas eles foram destruídos exatamente pela coisa que deveriam parar. Drones. E a forma como eles fizeram isso é... bem, impressionante. Preste muita atenção nessas imagens. Elas são reais e foram capturadas pela própria direção de inteligência da Ucrânia. Você está vendo que um operador de drones ucraniano vê o seu próprio drone se aproximando de um temido sistema Pantsir russo. Repare como o drone voa abaixo, devagar, quase como se estivesse passeando pelo campo de batalha. O Pantsir detecta a ameaça e faz exatamente o que deveria fazer. Dispara um míssil de 50 mil dólares na direção do drone. Mas olha só o que acontece. O míssil simplesmente passa direto pelo drone. 50 mil dólares jogados fora. A tripulação russa então muda de estratégia e começa a usar os canhões de 30 milímetros. E aqui acontece algo interessante. O primeiro drone ucraniano é abatido. A tripulação russa deve ter pensado: conseguimos, interceptamos a ameaça. Mas aqui é onde a história fica realmente fascinante. Preste atenção no que acontece agora. Porque a Ucrânia não enviou apenas um drone. Eles enviaram 2. E enquanto os russos estavam comemorando ter derrubado o primeiro, um segundo drone já estava em rota de colisão. E aqui você vê a genialidade da tática ucraniana. O primeiro drone era uma isca. Ele foi enviado para forçar o Pantsir a revelar sua posição, a gastar munição e, principalmente, a seguir um procedimento padrão que os ucranianos já conheciam muito bem. Assim que abate uma ameaça, a tripulação do Pantsir sempre faz a mesma coisa. Move o sistema para uma nova posição. É protocolo militar básico, mas os ucranianos sabiam disso e foi exatamente nesse momento, quando o Pantsir estava se movendo, que o segundo drone atacou. Repare bem no ponto de impacto. O drone não explodiu o veículo inteiro. Ele atingiu especificamente o módulo de combate, a parte responsável por controlar todos os sistemas de armas. Isso é o que os militares chamam de Mission Kill, quando você não precisa destruir completamente um equipamento para torná-lo inútil. O Pantsir ainda pode se mover, ainda pode detectar alvos, mas não consegue mais disparar. Virou basicamente uma casa de metal inútil de 15 milhões de dólares. Mas, se você achou isso impressionante, espera só até ver o que aconteceu com o segundo sistema. As imagens agora mostram outro drone, em outro lugar de Zaporizhia, se aproximando de um alvo muito mais valioso, um sistema Buk M3. Esse aqui é ainda mais caro,
podendo chegar a 100 milhões de dólares. É um dos sistemas de defesa aérea mais modernos da Rússia, capaz de abater aviões e mísseis a 70 quilômetros de distância. Mas aqui está o mais irônico nessa história toda. Um sistema que consegue detectar um caça supersônico a 100 quilômetros não conseguiu ver um drone voando a 50 quilômetros por hora a 30 metros do chão. O drone se aproxima quase sem pressa e atinge diretamente a seção do radar. Sem radar, o sistema fica completamente cego. Pode ter todos os mísseis do mundo, mas não consegue encontrar seus alvos. 100 milhões de dólares completamente neutralizados. Agora deixa eu te explicar uma coisa que vai te chocar. A tecnologia por trás desses drones não é nada extraterrestre. Na verdade, é surpreendentemente simples. A Ucrânia desenvolveu uma maneira de controlar esses drones através de fibra ótica, um cabo fino como um fio de cabelo que se desenrola conforme o drone voa. Isso torna o drone completamente imune a qualquer tipo de interferência eletrônica. Os russos podem tentar bloquear sinais de rádio, podem usar guerra eletrônica, não importa. O drone continua conectado fisicamente ao operador. E tem mais. Esses drones usam inteligência artificial para a fase final do ataque. O operador humano guia o drone até perto do alvo, identifica o ponto específico que quer atingir e então a inteligência artificial assume o controle. Mesmo que os russos consigam cortar o sinal, o drone já sabe exatamente onde atacar. É uma combinação perfeita entre a inteligência humana e a precisão da máquina. Essas cenas que você acabou de ver aconteceram em Zaporizhzhia. E quer saber por que ela é tão importante assim? Porque Putin colocou alguns de seus melhores sistemas de defesa aérea para proteger essa região. A resposta está na usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa. Antes da guerra, essa usina gerava quase metade de toda a energia nuclear da Ucrânia. É um prêmio grande demais para deixar de lado, vale bilhões de dólares. E Putin sabe disso. Desde que capturou a usina em 2022, ele a tem usado como uma espécie de escudo humano. Coloca tropas e equipamentos militares dentro do complexo, sabendo que a Ucrânia não pode arriscar um ataque que possa causar um desastre nuclear. É uma tática covarde, mas eficaz. Por isso, os ataques com drones de precisão são tão importantes. Eles permitem que a Ucrânia ataque alvos militares legítimos sem colocar a usina em risco. E aqui está um detalhe que a mídia não costuma mencionar. A região de Zaporizhzhia não é importante só pela usina. Ela é parte da chamada Ponte Terrestre Russa, o corredor de território que conecta a Rússia continental à Crimeia. Putin precisa desse corredor, pois, sem ele, a Crimeia fica dependente apenas da ponte de Kerch, que já foi atacada várias vezes pela Ucrânia. Cada sistema de defesa aérea que a Ucrânia destrói em Zaporizhzhia enfraquece a capacidade da Rússia de defender essa ponte terrestre vital. Agora, vamos falar de números, porque eles são impressionantes. Com os dois sistemas destruídos nessa operação, a Ucrânia eliminou entre 60 e 115 milhões de dólares em equipamento militar russo. E sabe quanto custaram os drones que fizeram isso? Provavelmente menos de $1.000 cada um. É uma matemática brutal que mostra como a guerra moderna mudou completamente. Não é mais sobre quem tem o equipamento mais caro, é sobre quem é mais inteligente, mais adaptável, mais criativo. E essa não foi uma operação isolada. Segundo dados ucranianos, a Rússia está perdendo entre 300 e 350 sistemas de defesa aérea por ano. Isso significa quase um sistema por dia. E aqui está o problema. Os russos não estão conseguindo repor esses sistemas. O motivo? Eles não conseguem produzir novos sistemas na mesma velocidade que perdem os antigos. As sanções internacionais têm grande peso nessa hora, pois dificultaram o acesso aos componentes eletrônicos avançados necessários. Então, Putin está sendo forçado a fazer uma escolha difícil:
retirar sistemas de defesa aérea de outras regiões da Rússia para cobrir as perdas na Ucrânia. E quer saber o que ele está colocando no lugar? É difícil de acreditar, mas é verdade. Eles estão colocando sistemas falsos, réplicas infláveis, que só servem para enganar satélites de baixa resolução. É um sinal claro de desespero, e isso tem consequências globais. Países como Irã, Arábia Saudita e até o Brasil já compraram sistemas Pantsir pensando que estavam adquirindo tecnologia de ponta. Agora eles estão vendo esses mesmos sistemas sendo destruídos por drones baratos na Ucrânia. Agora pare para pensar por um momento como deve ser a conversa nos ministérios da defesa desses países. Será que gastamos milhões em sistemas que não funcionam? Sem dúvidas, cria uma crise de confiança na tecnologia militar russa e que vai ter impactos por décadas. Tem ainda um aspecto psicológico nessa guerra que poucos falam, o medo constante que esses drones causam nas tropas russas. Imagina você sendo um soldado russo e saber que a qualquer momento pode aparecer um drone no céu. Você simplesmente não tem como se esconder. Os militares já criaram até um termo para isso, chamam de drone shock. É um tipo de trauma específico causado pela ameaça constante e invisível dos drones. E isso não é brincadeira, não. As tropas russas constantemente relatam ansiedade, dificuldade para dormir e um estado de alerta constante que esgota física e mentalmente. A Ucrânia não está apenas destruindo equipamentos, está acabando com o psicológico dos seus inimigos. E aqui está outro detalhe fascinante. A Ucrânia não está guardando segredos sobre suas táticas. Eles publicam os vídeos desses ataques nas redes sociais, no Telegram, no YouTube. Vídeos como esses que acabei de mostrar para você. E quer saber o motivo? Porque cada vídeo serve também como uma arma psicológica. Cada imagem de um sistema russo sendo destruído manda uma mensagem clara para todas as tropas russas, mostrando que eles não estão seguros em lugar nenhum. É guerra psicológica de altíssimo nível. Mas deixa eu te contar algo que vai te impressionar ainda mais. Essa operação em Zaporizhzhia faz parte de uma campanha muito maior. Em março de 2025, a Ucrânia já havia destruído vários sistemas Pantsir na Crimeia usando as mesmas táticas. Em abril, destruíram 3 sistemas Buk M3 em apenas 12 horas. Em junho, além da operação em Zaporizhzhia, destruíram outro Buk M3 em outra região. É um padrão, uma estratégia sistemática para enfraquecer as defesas aéreas russas em todo o território ocupado. Parece que a Ucrânia está preparando metodicamente o terreno para algo maior. Na doutrina militar, operações como essas são chamadas de operações de modelagem. Você enfraquece as defesas do inimigo antes de lançar uma ofensiva maior. E nesse sentido, cada Pantsir, cada Buk, cada sistema de defesa aérea destruído abre um buraco na cobertura defensiva russa, e esses buracos podem ser usados no futuro para operações ainda mais amplas. Tudo indica que o principal objetivo seja cortar a ponte terrestre russa. Se a Ucrânia conseguir avançar para o sul até o Mar de Azov, ela isola completamente as forças russas na Crimeia. E sem defesas aéreas adequadas, essa operação se torna muito mais viável. Agora, pensa comigo. Se você fosse um general russo hoje, como você se sentiria? Seus melhores sistemas de defesa aérea, aqueles em que você mais confiava, estão sendo sistematicamente caçados e destruídos por drones que custam menos que um celular. Sua economia está sob sanções, sua produção militar está limitada e você está sendo forçado a usar sistemas falsos para tapar os buracos. É uma situação desesperadora, sem dúvidas. Só que essa situação não afeta só a Rússia. Ela está tendo efeitos globais que vão muito além do leste europeu. Veja, a Rússia era um dos maiores exportadores de armas do mundo, especialmente sistemas de defesa aérea. Países em desenvolvimento compravam tecnologia russa porque era mais barata que as alternativas ocidentais. Mas agora, depois de ver esses sistemas sendo humilhados na Ucrânia, muitos desses países estão repensando suas compras. A reputação militar russa, construída ao longo de décadas, está desmoronando em tempo real.
O que aconteceu em Zaporizhia em junho de 2025 não foi apenas uma vitória tática da Ucrânia. Foi uma demonstração de que as regras da guerra mudaram para sempre. Não é mais sobre ter o equipamento mais caro, é sobre ter o equipamento mais adequado. Não é sobre força bruta, é sobre inteligência e adaptabilidade. A Ucrânia entendeu isso antes de todo mundo e está usando essa vantagem para enfrentar um adversário muito maior e mais rico. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acha que o futuro da guerra vai ser dominado por drones baratos e inteligentes? Ou os sistemas tradicionais e mais caros vão continuar sendo utilizados? Deixe sua resposta nos comentários. Se você gostou dessa análise, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.